Fala, galerinha, e a aula de hoje promete sintaxe aí, parte 2, né? Na verdade, temos mais aulas aí da sintaxe, mas é um conteúdo, gente, que vai aí melhorar aí o seu entendimento sobre a questão do português, né? A sintaxe é um conteúdo que geralmente aí afasta as pessoas por acharem difícil, mas eu aqui como professor tenho essa função de facilitar, mediar esse conhecimento, tá bom? Então, não é impossível aprender aí a sintaxe, basta aí concentração, dedicação e você vai conseguir, né? Nós temos aí dois vídeos aí sobre a sintaxe e eu tenho certeza que você vai aprender, né? Então vai lá no YouTube, gente, se inscreve, porque você tem lá várias aulas maravilhosas aí para você aprender, né? E também estou lá no Instagram e você é o meu convidado especial, tá bom? Vários aprovados em concursos, alunos meus, seleções, material de estudo aí, ó, maravilhoso, né? Show de bola, então só falta você, né? Então, presencial online, querem estudar com o professor Leandro, procura aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tudo de bom? Então, vamos lá. Ó, gente, o show de hoje ele vai exigir um pouquinho de paciência e eu aconselho você a assistir o parte um. Aqui tá a parte 2, mas na verdade é a sequência de vídeos, né? É o parte um sobre esse assunto, tá bom? Então aconselho você ir lá e assistir, que isso aí vai melhorar o entendimento dessa aula, tá bom? Vamos lá. Então nós vamos fazer aqui, pessoal, análises, tanto sintática como morfológica, tá bom? Então vamos lá. O dedicado Daniel fez a minha dissertação. Quem fez a minha dissertação? O dedicado Daniel. Achei o meu sujeito, é isso? Achei o meu sujeito. Então, eu vou colocar aqui, né, para nós. Eu vou aqui destacando, né? Vou aqui destacando. Pronto. Quem é o predicado? Tudo aquele que não é sujeito, né? Fez a minha dissertação. Então, o que é o núcleo do sujeito? É a parte mais importante, né? Então, aqui seria Daniel. Isso. Geralmente é um substantivo. O núcleo do predicado é a parte mais importante também ali do predicado. Então, nós vamos encontrar o verbo, que seria fez. Muito bem. Quando a gente vai fazer análise, pessoal, nós temos que dividir em duas partes, tanto a micro como a macro. A micro é o saber elemento por elemento, é ali a análise análise sintática e a morfológica, e a macro é o sujeito e predicado. Nós já fizemos a macro, que é o sujeito e predicado. Agora vamos primeiro fazer a análise morfológica, né? O artigo, dedicado, adjetivo, substantivo, porque está caracterizando o dedicado, né? Fez, verbo, verbo de ação, a, artigo, minha, pronome, dissertação, substantivo. Geralmente depois do artigo, pronome ou preposição geralmente virá um substantivo, né? Isso assim. Vamos lá. Predicativo do sujeito é a parte mais importante, né, ali do sujeito, né? E também o que se diz sobre esse sujeito. O dedicado Daniel fez a minha dissertação. O dedicado Daniel. Vamos lá, vamos analisar aqui. Adjuntado nominal, verbo de ligação, verbo de ação, objeto direto, verbo transitivo, verbo intransitivo, núcleo do objeto e núcleo do objeto indireto. Vamos entender por partes isso aqui. Voltando para aqui, né, nós encontramos aqui, ó, predicativo do sujeito, é o que se diz sobre o sujeito, né, o dedicado, né? Então, Daniel é dedicado. É uma característica, né, sobre esse sujeito. Adjunta nominal são classes de palavras, pessoal, que têm essa função, né? E nós vamos saber para que eles, na verdade, você não precisa compreender o que é uma adjunta nominal. Você precisa entender, como é que eu posso colocar?
Você precisa só entender o que é uma adjunta nominal numa oração, numa frase, tá bom? O conceito não se torna tão assim importante se você não é um professor de letras, né? Mas na oração você precisa entender pelo menos como é que ele funciona, né? Vou colocar aqui para vocês o significado para vocês compreenderem. E eu vou explicar a melhor maneira aí de você saber o que é uma adjuntada nominal. Ó, gente, a adjuntada nominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Tá vendo como se torna mais difícil? Então, eu vou facilitar aqui para você entender como funciona isso aqui. Os adjuntos adnominais, além de terem a função de acessório e terem a função de caracterizar, serão sempre quatro classes gramaticais. Na verdade, não. Podem ser, né? Que é o artigo, né? O artigo, o pronome, o adjetivo, né? E o numeral. Lembrando que o artigo sempre será aí adjuntado nominal. Então, eu tenho o artigo, pronome, o numeral e o adjetivo. Eles são adjuntos adnominais. Podem ser, porém, o artigo sempre será, né, adjuntado nominal. Lembrando que essas quatro classes gramaticais serão adjuntos adnominais se não tiver intercalados entre verbos. Pode parecer um pouquinho complicado, mas quando a gente for para o exemplo, você vai ver como é fácil, você não vai errar mais, tá bom? Show de bola. Então, o artigo sempre será, e o pronome, o adjetivo e o numeral serão, se não tiverem intercalados por verbos. Show de bola, queridos? Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui. O adjuntado nominal. Quem seriam os adjuntados nominais? O artigo o, né? O dedicado, no caso, o adjetivo, né? Seria aí. Por quê? Porque não tem verbo intercalando, né? Daniel não é porque é substantivo, o verbo não é. A é uma adjuntada nominal e minha também. Pronome, não é isso? E dissertação. Isso mesmo. São todos adjuntos adnominais. Vou colocar aqui, né? Para a gente entender. Só estou separando aqui para vocês entenderem. Ó, gente, lembrando, para ficar fixado aí, né? Os adjuntos adnominais serão artigos, pronomes, numerais e adjetivos. O artigo sempre será adjunto adnominal, desde que não esteja aí intercalado por verbos. Verbo de ligação. Verbo de ligação tem a função de ligar, ligar é, orações, sentidos, né? Então, os principais verbos de ligação são ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar, tornar-se. Se o verbo que está na oração, na frase, não está aqui, então ele vai ser um verbo de ação, tá bom? Então, nosso verbo de ação aqui vai ser o fez. Já tinha colocado aqui, né? Já não? Nosso verbo de ligação vai ser o fez. E se ele é um verbo de ligação, nós temos, perdão, se ele é um verbo de ação, né? Nós temos que fazer duas coisas a ele. Quem ou que, né? Quem ou que. O que quando se referir à coisa e quem quando se referir à pessoa, né? Já que não é verbo de ligação, então será verbo de ação. Então aqui a gente pode deixar em branco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O objeto direto. Quando é que terá o objeto? Quando o verbo ele for transitivo. Transitivo é quando ele não tem sentido completo e ele vai pedir um complemento. Se ele pede complemento, é um objeto. Porém, se esse objeto for regido por preposição, será objeto direto. Se não for, será objeto direto. Lembrando que aqui é a parte 2 da aula 1. Ó, o dedicado Daniel fez a minha dissertação. Fez seria o meu verbo transitivo, né? Porque pediu aí o complemento. Fez. Seria o meu verbo transitivo. Será um objeto direto porque não pediu preposição. Muito bem. Se ele é transitivo, já não pode ser intransitivo. Se ele não tem preposição, já não pode ser indireto. Isso, a gente já vai completando aqui a nossa tabelinha. Vamos lá. O objeto direto não vai ter porque não pediu preposição. Pronto. Ele é verbo intransitivo? Não, porque pediu. O núcleo do objeto direto, aí seria a parte mais importante. Eu tenho aqui o meu objeto, a minha dissertação. Qual é a parte mais importante? Dissertação. Viu, gente? Como não é impossível aprender português, então aqui seria o meu núcleo do objeto direto.
Lembrando que quando eu pego uma oração ou uma frase, né, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, destacar o verbo. Destaquei o verbo, aí eu vou fazendo as outras demandas. Show de bola. Muito bem, lindões, lindonas, alunos presenciais online, né? Vamos aí continuar, né, nosso estudo aí maravilhoso. Fizemos aí, pessoal, a primeira análise, né, aí da primeira oração, e vamos agora para a segunda. Faço análise micro-macro, né? Aquele antigo carro está conservado. O que está conservado? Aquele antigo carro será o meu sujeito. Predicado é tudo que não é sujeito, será que está conservado? Eu vou colocando em vermelho, gente, para ficar melhor aí para vocês a visualização, tá bom? Núcleo do sujeito, a parte mais importante, né? Aquele antigo carro. Fiz a minha análise macro, né? Sujeito predicado. Agora eu vou para a análise micro, analisando elemento por elemento. Aquele pronome, antigo adjetivo, carro substantivo. Está verbo, verbo de ligação, né? E conservado adjetivo. Lembrando que você sempre tem que estar aí, gente. Alguns conteúdos tem que ser memorização mesmo, tá bom? Não adianta não. Núcleo do predicado. Núcleo do predicado. Seria a parte mais importante, será o está. Não é isso? Núcleo do predicado seria ali o meu verbo, né? Bastante importante está, né? Verbo de ligação, porque está lá na nossa tabelinha, lembra? Ser, estar, continuar, andar, continuar, parecer, permanecer, ficar, tornar-se. Predicativo do sujeito, a parte mais importante, o dedicado Daniel. Predicativo do sujeito é tudo que se fala sobre o sujeito, né? Então seria, perdão, aquele antigo carro, né? Antigo. Então seria aqui o meu predicativo do sujeito. Adjuntado nominal, lembra que é o verbo, não. Artigo, numeral, pronome adjetivo. O artigo sempre será adjuntado nominal, desde que não esteja intercalado entre verbos. Ó. Aquele antigo, aquele pronome, antigo adjetivo, né? Então, entra aqui nos adjuntos adnominais. Está conservado. Ó, aqui não será um adjuntado nominal, porque quando eu caracterizo que está depois do verbo, ele não se torna adjuntado nominal. Ele se torna o quê? Predicativo. Cadê ele? Era para estar aqui. Era para estar aqui. Predicativo, núcleo do predicado, predicativo do sujeito. Isso, isso. Era para estar aqui, né? Dá uma olhadinha aqui. Isso, gente. Perdão, desculpa aqui. Vou cometer um erro aqui, viu? Só rever aqui um conceito. O predicativo do sujeito será conservado porque está posposto ao verbo, não é isso? Predicativo do sujeito. Então, seria aqui conservado, perdão. Houve um equívoco aqui. Conservado. Isso. Então, por quê? Porque ele está posposto ao verbo, né? Está dizendo algo sobre o sujeito. Verbo ligação está, né?
Ele é um verbo de ligação porque está na nossa lista, né? E também porque caracteriza o sujeito. O verbo de ação, no caso, não tem, porque aqui eu tenho verbo de ligação, posso deixar oculto. Objeto direto. Aquele antigo carro está. Quem está, está em algum lugar. Eu tenho aqui um verbo transitivo, né? O verbo transitivo está, né? Porque pediu o complemento. Se ele é transitivo, ele não é intransitivo. Ele não é indireto, porque não pediu preposição. Ele é direto, porque não pediu preposição, então será conservado. Quando pede preposição, é indireto. Quando pede, é direto. Quando não pede, preste atenção. Quando não pede, direto. Quando não pede, até eu confundo, tem que ter paciência, tá bom? Senão você agita acaba errando. Quando não pede, é direto. Quando não, preste atenção. Quando, até eu me confundo, mas na hora da escrita a gente não é, então tem que ter paciência, preste atenção. Se ele não pedir, se ele não pedir, é direto. Porém, se ele pedir, é indireto. Tá bom? Tem que ter paciência que a gente vai memorizando, é tanta coisa. Então, vamos lá. É um verbo transitivo, porque não pediu o complemento, né? Então, se ele é transitivo, já automaticamente já não é intransitivo. Núcleo do objeto direto. Se ele é direto, já não pode ser indireto. Então, qual a parte mais importante do objeto direto? Conservado. Eita questão maravilhosa. Quebrou a cabeça, mas a gente aprendeu, né, gente? O mais importante é isso. Não importa a velocidade que você vá, né? O importante é que você não desista, que você não pare. Show de bola. Fizemos a primeira e a segunda questão, que é a parte mais difícil, né? Então vamos agora dar continuidade a esse vídeo maravilhoso. Está sendo muito bom, né? Aprendendo aqui bastante com vocês. E vocês comigo. Muito bem, muito bem. Muito boa nossa aula, né, gente? Tivemos um sofrimento aqui nessa primeira e nessa questão. Primeira e segunda questão, misericórdia, mas deu tudo certo, né? Vamos lá, ter paciência que vai dar tudo certo. Vamos para a terceira, queridos. Gente, eu vou só anotar aqui esse gabarito, que ele deu um nó e não foi brincadeira. Mas deu tudo certo. O mais importante é isso, né, gente? O importante é dar certo. Dando certo, deixando a gente dar um jeito, né? Só diminuir aqui esse tamanho, vai ficar tudo ok.
Esse não pode diminuir. Vamos colocar aqui 5. Não vai. Pronto, o máximo é 8, né? Nada, não. Vida que segue. Show de bola. Então, vamos aqui para a terceira. Identifique e classifique o sujeito composto. Lembra que tem um sujeito simples, quando tem só um núcleo. Dois, quando tem mais de um núcleo. Indeterminado, quando fica subentendido na terceira pessoa do plural, ou a partícula se. Inexistente, quando tem verbos impessoais ou indicam fenômenos da natureza. E oculto, quando fica subentendido, também pode ser chamado de elíptico, né? Ou desinencial. Então, vive-se muito bem na cidadezinha. Aqui é um sujeito indeterminado. Então, está errado, né? Errado aqui. Então, a terceira está errada. Deixa eu logo anotar o gabarito maravilhoso. Deixa eu anotar também aqui da segunda. Esqueci. Peguei bem bonitinho para vocês. Eu sou perfeccionista, tá bom, gente? Se acostuma aí. Vai dar certo. Eu gosto das coisas bem bonitinho. É melhor ser assim do que ser desorganizado, né? Você deixar tudo bem bonitinho para vocês. Eu sempre busco gente melhor para vocês. Tá bom? Vai dar certo. Deixa eu colocar mais aqui. Não, não faça isso comigo. E foi piorar aqui. Mas dá certo. Pronto. Show de bola, show de bola. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui a segunda. Vai dar certo. Muito bem, muito bem. Terceira está errada. Vamos aí para a quarta. Ação alternativa em que o sujeito e o predicado da ação estejam corretamente analisados. Sim, mas cadê a frase? Ah, gente, não tem. Foi anulada? Não tem. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Peraí. Mas não vai ter, gente. Ação alternativa esteja corretamente verbal. Opa. Sujeito simples verbal, deixa eu ver se tá certo. Gente, agora cadê a oração? Ah, gente, detesto essas propagandas. As palavras não nascem amarradas. Bem grandão, não tinha visto. Vamos lá. As palavras não nascem amarradas. O que não nasce amarrado, as palavras. Sujeito simples, né? As palavras seria ali o meu sujeito, não é isso? Não nasce, as amarradas seria o meu predicado. Se é simples, predicado nominal ou verbal. Vamos lá. Vamos lá para os nossos verbos de ligação. Aí a gente vai para os verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, aparecer, permanecer, ficar, tornar-se. Então, já sei que não é um nominal. Será o quê? Será um verbal. Não é isso? Será verbal. Não nasce amarrado. Sujeito simples, predicado nominal? Não, porque não tem o verbo de ligação. Sujeito simples, predicado verbal, letra E. É isso? Letra E. Confere. Quarta letra E. Predicado nominal.
Tem, mas cadê? Vamos lá, esse gabarito está dando letra D. É um simples nominal, mas cadê a frase para dizer que é nominal? Né? Estranho. Não, gente, perdão. Verbo nominal, não é isso? Eu acho que eu errei aqui. Verbo nominal. A banca deu três gabaritos. Ó, as palavras não nascem amarradas. As palavras seriam sujeito simples. Não nascem amarradas. Temos ali o verbo nascer. Não, gente, é a B mesmo. Temos ali o verbo nascer, que é um verbo de ação, e amarradas caracterizou as palavras, né? Então, letra B, viu, gente? Vai. Letra B. A quarta é a B, não é? Quinta. Ela morreu de fome. A expressão destacada classifica como adjuntado nominal. Morreu de fome, não. Adjuntado nominal, lembra o que é? Artigo, numeral, pronome adjetivo. Ali nós temos uma opção adverbial, né? Então, errada. Pronto, pronto, pronto. Vou só finalizar aqui. Deixar bem bonitinho. Isso. Pronto, gente. É isso. O Gabriel ficou um pouquinho diferente do padrão, mas eu sempre procuro aí melhorar para vocês, tá bom? Lembrando que esse material maravilhoso só para quem é do grupo. Eita, gente, aula top, hein? Amei de verdade. Show de bola. Desde já agradeço a paciência, a persistência. Hoje teve que ter muita paciência, mas a gente só consegue as coisas na vida assim, né? Mas conseguimos, tá bom, gente? Aula maravilhosa. A aula foi um pouquinho mais difícil o tema, mas aprendemos que esse é o mais importante, tá bom? Tudo de bom, tchau, tchau, até a próxima. Obrigado por esperar até o fim do vídeo.